Vamos abrir a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Seja bem-vinda a este lugar. Eu me lembro a primeira vez que eu estive aqui, eu vim ministrar num domingo de manhã. E eu estava muito desgastada, viajando muito, pregando muito. E eu senti algo especial. Quando a gente sente que é o lugar da gente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo manda eu dizer, eu não sei para quem, mas seja bem-vinda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, se puder colocar um fundo musical para mim, se for possível, pastoras. A partir do versículo 1, vamos ler assentadas mesmo, amém? Mulher de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, era honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro era leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Naamã foi contar ao rei o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, eu estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim, o rei de Israel leu a carta. E quando ele leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: oh, por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Veja só, ele está procurando um motivo. Ele está procurando um motivo para se desentender comigo. Ele está querendo briga. Porém, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou esta mensagem: por que você rasgou as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, de que ele invocaria em pé o nome do seu Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abanar e Fafar em Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ser purificado? E ele foi embora dali furioso. Mas os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, repete comigo, igreja, alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais que apenas se lave e será purificado. E assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Amém, mulher de Deus?
Linda essa história. Você pode perceber o currículo deste homem. Veja, as escrituras diz que ele era comandante de um exército. O rei mesmo diz que ele era um oficial. As escrituras também diz que ele era uma pessoa muito respeitada. E continua dizendo sobre o seu currículo que ele era muito honrado pelo seu Senhor. E as escrituras também diz que ele era um homem muito guerreiro, um grande guerreiro. Percebe que quando nós olhamos para o currículo deste homem, a gente pensa, meu Deus, para ele chegar nesse patamar, é alguém que não tem problema. Você tem problemas? Você tem um problema na sua vida? Talvez quando você olha para alguém que está numa posição diferenciada, ou que faz algo importante, você pensa, ele está ali porque não tem o problema que eu tenho. E de repente a gente descobre que ele tem um problema até maior do que o nosso. A palavra de Deus está dizendo que esse homem que está num patamar alto, ele tinha um problema, e o seu problema é que ele era doente, ele tinha lepra. As escrituras estão querendo te dizer nesta tarde que o teu problema não te define, que não importa o problema que você tenha, você pode ser uma pessoa de sucesso, você pode ser uma pessoa diferenciada, você pode realizar coisas grandes na terra. Naquela época as pessoas pensavam que quem tinha um problema de lepra tinha que ser mendigo, andarilho. Repete comigo: o meu problema não me define. Diga: eu serei a melhor versão de mim mesmo. Diga: eu serei aquilo que o meu Deus planejou que eu seja. O teu problema não te define. Eu sei que você tem um problema. Incrível, nos meus anos de missionária, eu encontrei uma mulher que dizia: missionária, eu sou assim fracassada, depressiva, derrotada. Algumas diziam: porque eu não tenho marido. Outras diziam: porque meu marido me abandonou e eu estou assim, fiquei aqui com esse monte de filho. Mas eu encontrei mulheres que diziam: olha, quando meu marido me abandonou, eu fui estudar, eu fui trabalhar e hoje eu sou empresária, hoje eu sou juíza, hoje eu sou advogada. Eu quero te dizer que o teu problema não te define, que você pode ser aquilo que você sonha ser. Anasti candarabasui. Porque todos têm um problema, a diferença é o que você está fazendo com o seu problema. Se você está usando ele para afundar no buraco, ou você vai usar ele para criar uma força interior dentro de você e dar uma guinada na sua vida e encontrar o seu propósito de vida. Pessoas que estudam comportamento costumam dizer que quando você não sabe qual é o seu propósito de vida, olhe para as suas maiores dores. Nos seus problemas está o segredo do seu propósito de vida. Eu quero te dizer que mesmo separada, mesmo com problemas financeiros, mesmo com problemas de saúde, ou mesmo com problema no seu filho, no seu marido, na sua casa, eu quero te dizer que mesmo com o problema da pandemia, esse ano você vai ser a melhor versão de si mesmo. Esse ano você vai realizar coisas grandes. E sabe,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em todas as coisas do currículo de Naamã, teve um ponto que mexeu muito comigo. Quando as escrituras diz: pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Sabe o que a palavra está dizendo? Que mesmo ele tendo um problema sério, sendo leproso, Deus usou ele como uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Nesta tarde eu quero declarar aqui que o seu problema não vai impedir Deus de te usar como uma ferramenta poderosa na terra. Ei, Deus vai te usar, Harabassui, como uma ferramenta poderosa na terra, mesmo com o seu problema. Aleluia, aleluia. Foi o que Deus falou para mim, através da boca da minha amiga pastora Marlene Plasta. Ela falou: não, você vai lá sim, que quem vai pregar não é você, quem vai pregar é Deus. Oh, você vai ser usada sim, porque você só precisa dar lugar, porque quem vai fazer é Ele, quem vai operar através da sua vida é Ele. Aleluia, louvado seja o nome desse Deus. Veja bem, de repente as escrituras, ela muda o seu foco, o seu holofote, e vai em direção a uma menina. O próximo versículo começa falando desta menina e dos seus problemas. Diz que ela é uma menina. Ter um problema quando você é uma pessoa adulta e tem consciência e tem experiência de vida é uma coisa. Ter um problema quando você é jovem e você não tem maturidade, o problema se potencializa. Suicídio entre adolescentes e jovens por motivos torpes e bobo é comum, porque eles não sabem lidar com aquele problema que para nós seria muito fácil. A Bíblia começa dizendo que o primeiro problema dela é a falta de experiência. Ela é uma menina. Depois diz que ela foi levada cativa, escrava. E quando a Bíblia diz que ela foi levada cativa, mostra um outro problema oculto. Seus pais foram assassinados. Ela era órfã. Perder os seus pais não é um probleminha, é um problemão. Talvez você está aqui, você não sabe nem quem é o seu pai. Talvez você perdeu os seus pais muito jovem, e você sabe o quanto isso é importante em muitos momentos da nossa vida. Mas a palavra de Deus continua falando, e para piorar, ela ainda servia a mulher de Naamã. Ela tinha que olhar todo dia na cara do comandante, que era o responsável por ter matado os pais dela e por ter levado ela escrava. Sabe aquele problema que olha na sua cara todo dia e diz: ó, estou aqui, ó, eu estou aqui. Porque a propósito do reino das trevas em esfregar o seu problema todo dia na sua cara, para minar suas forças, para te convencer que você é fracassada. Porque quando você foca no problema, sua vida perde a graça, perde a alegria, você perde a energia, o potencial para vencer no dia. Muitas mulheres entraram aqui nesta tarde e você pensa com 24 horas no seu problema. 24 horas Naamã está lá esfregando na sua cara os seus problemas. Então a situação dessa menina não era muito diferente da situação de Naamã. Mas essa menina simboliza um tipo de pessoa que Deus ama. Ela simboliza um tipo de pessoa que eu quero muito ser. Sabe por quê? Porque primeiro, mesmo ela tendo um problema muito sério, ela foi capaz de guardar o problema dela no bolso e se compadecer com o problema do outro, e se compadecer com a esposa de Naamã, com Naamã. Ela foi capaz disso. Ai, como Deus ama gente assim, que deixa o
esconde o choro, engole o choro, mas chora com a dor do outro. Certa vez eu vi uma mulher ser curada. Ela queria se suicidar. Eu falei com ela: vamos comigo em alguns lugares. E como nós estamos em presídios, em creches, no começo do meu ministério eu andava muito. Ela foi curada com a dor do outro. Ei, tira seu problema um pouco do foco. Olha para a dor do outro. Tem gente que sofre mais do que você. Tem gente que tem mais falta do que você. Outra coisa incrível que tinha nessa menina, e que Deus ama nas pessoas, ela não culpabilizava os outros pelo seu problema. É muito fácil dizer: aquele desgranhento, miserento, descomodante, eu quero que ele morra seco, eu quero que ele morra inchado, podre, eu quero que ele apodreça, porque ele é o culpado. Tanta gente que culpabiliza o outro pelo seu próprio problema. E mesmo que o outro tenha culpa, isso não vai resolver. Deus gosta de gente que coloca isso na mão de Deus e olha para o seu problema com vontade de resolver, de solução. Deus está falando para alguém: ei, esse ódio, essa ira, essa mágoa que você está guardando, alimentando do outro, lança isso fora de você. Essa amargura não vai mudar a sua história. Aleluia. Porque em última instância, Deus permitiu. E se Deus permitiu, e se a Bíblia não mente, a palavra está dizendo que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E esse tipo de pensamento fez essa menina simbolizar também um tipo de pessoa que Deus ama. Veja, ela tinha um problema sério. O problema estava diante dela. Mas ela era uma pessoa que tinha uma postura de alegria e uma postura impecável diante dos outros. Como que você sabe, missionária? Sabe por que eu sei? Porque eles deram ouvido a ela. Você só dá ouvido para alguém quando você vê a postura dela e não o que ela fala. O que essa menina disse foi parar lá no palácio, no ouvido do rei. Sabe por quê? Porque a postura dela era alinhado com aquilo que ela estava dizendo. Ela tinha uma postura alinhada com uma pessoa que crê num Deus do impossível. Ela tinha uma postura alinhada com uma pessoa que crê em milagres, aleluia. Porque se ela fosse uma que vivesse chorando e amargurada pelos cantos, ninguém ia dar ouvido para ela. Ele ia dizer: larga a mão, essa menina é louca, é perturbada, vive aí inventando coisa pelo canto. Mas como ela tinha uma postura alinhada com aquilo que ela acreditava no seu coração, ela conseguiu influenciar aquelas pessoas. A nossa mensagem só tem poder quando é alinhada com a nossa postura. A palavra de Deus diz: e agora que é a sua vez de sofrer, como que vai ser a sua postura? Porque falar para o outro ficar bem é fácil. Difícil é você mostrar uma postura na sua vez. E Deus ama pessoas que têm uma postura positiva, uma postura de fé, mesmo diante de problemas sérios, problemas que não têm solução. Ei, isso mexe com o coração de Deus. Eu imagino Deus lá no altar e falando: olha lá, Gabriel, é minha filha. Eita, menina forte, valente, corajosa, cheia de fé. Não dá, percebe? Não dá mais para você dizer por aí que você é crente evangélica e andar deprimida, triste, depressiva, reclamando da vida. Essa postura não combina com o Deus que você serve. Ergue a sua cabeça,
Ramastui. Aleluia. E quando Naamã chega em casa, a esposa dele vai falar: ó, quem? Aquela menina, ela é diferente. Eu percebo que ela é diferente. Ela é uma menina cheia de vida, cheia de fé, de garra. Sim, ela falou que se você fosse no profeta lá em Israel, você vai ficar curado. Ah, filho, falou mesmo, falou, chama a menina. A menina falou: pois é. Lá em Israel tem profeta. Aí ele ficou meio assim, surgiu uma esperança, meio aquela meia dúvida, mas será? E aí quando a gente está assim, o que a gente pensa? Ah, preciso conversar com um amigo, preciso conversar com alguém, trocar uma ideia. E nisso ele vai lá para o palácio conversar com o rei da Síria. E o rei da Síria agora entra em jogo na palavra. Gente, o rei da Síria também simboliza um tipo de gente que Deus usa muito na terra, que são os motivadores, os incentivadores. Olha, ele chega, porque é meio doida essa história, né? Alguém que vai curar a pessoa de lepra. Mas quando ele chega no rei da Síria, olha o que o rei da Síria diz. Ele diz: vá. Você pode repetir comigo? Diga: vá. É gente que te motiva a ação. É gente que sabe que para resolver problema tem que ter fé, mas tem que agir também. Tem que se mover também. Tem que partir para cima. É o tipo de gente que fala: está passando necessidade? Vá, faz seu currículo, que Deus vai abrir porta. É o tipo de gente que fala assim: ó, dá-se aí um grande amor, se arruma, fica bonitona, entra na pista, que já vai abrir uma porta para você. A fé que não vem acompanhada de ações é morta. Morta. Vá. Ei, vá. Gente, eu não quero falar não, mas Deus me deu uma amiga assim, pastora Marlene Plaster. Muitas vezes eu tive religiosidade na minha vida. Ela me ajudou a quebrar muitas dessas religiosidades. Eu estava mal, eu estava quase morrendo, eu estava com uma enfermidade séria, e foi ela que me balançou e disse: vá procurar um médico. Me colocou dentro do carro e me levou lá. Se eu tivesse demorado mais um pouco, não estaria aqui. Deus está usando pessoas. Deus vai usar você para movimentar, para dar um gás, aleluia, para mover uma fé viva em alguém, aleluia. Deus vai usar você para falar: então vai. Ou gente que motiva, que leva, que impulsiona, como Deus gosta, como Deus precisa de pessoas assim. Aleluia. É você essa pessoa. Porque, falando sério, gente para desmotivar, criticar, duvidar, reclamar, tem de monte. O seu diferencial vai ser a sua fé de atitude. Aramastui. Você vai ser um rei, uma rainha na vida de alguém que está parado, alguém que não está tendo a visão que você tem, alguém que não está acreditando como você acredita. Aleluia. Você vai dizer: vá. E é o interessante que esse tipo de gente, ele não só te impulsiona, o que ele puder para fazer, para te ajudar, ele faz, né? Gente prestativa, Deus ama gente assim. Quem não ama gente assim, que é prestativa, né? Uma das coisas que eu lembro, eu não lembro do nome dela, da Ubin, dessa menina que faleceu esses dias, Ludne, mas eu lembro da forma prestativa como ela nos recebia quando a gente chegava aqui. Aquele abraço, aquele sorriso, aquela coisa diferente. Aqui é uma igreja grande. E eu já fui em igrejas grandes que você parece um fantasma, um zumbi, ninguém te vê. Você senta, ninguém te vê, vai embora, ninguém te vê. Ela te via. Ela me via. E ela vinha e me apertava. Mostrava um carinho, um amor, um aconchego. Gente prestativa.
Talvez você está vindo aqui tanto tempo e até agora você não disse: eis-me aqui, pastora. Nem que seja para abraçar, mas eu quero fazer algo. Deus ama gente prestativa. E Ele já falou: olha, então para te ajudar, eu vou fazer uma carta aí para te ajudar quando você chegar lá. Eu sei, você já quebrou muita cara sendo prestativa. Eu sei disso. Eu sei que algumas vezes você já tentou ajudar pessoas e foram essas pessoas que te crucificaram. Eu sei disso. Mas isso não é motivo para você mudar a sua essência. Isso diz mais sobre elas do que sobre você. Aleluia. Eu já comi comida estragada, leite azedo, mas nem por isso eu parei de comer. Aleluia. Continue sendo prestativa. Continue ajudando. Continue colaborando. Continue fazendo abertura, dando abertura, abrindo caminhos. Você pode ser a porta que Deus vai abrir na vida de alguém. Aleluia. Você pode ser o caminho que Deus está contando para abençoar alguém. Oh, aleluia. Aleluia. Não retenha a mão. Oh, glória a Deus. E como que Deus ama gente assim. Gente que é capaz de ajudar o outro de graça, sem interesse. Bom, aí Naamã, ele recebe aquela energia, ele fica empolgado, ele vai na casa dele e ele prepara. Interessante que as escrituras agora falam que Naamã separou quilos de ouro, de prata, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Veja bem, as escrituras detalham o que ele está levando, porque as escrituras não descartam a importância financeira em resolver problemas. Existem muitos problemas que são resolvidos com finanças, com dinheiro. Muitos problemas. Existem pessoas que entraram aqui nessa tarde e o seu problema é questão financeira. É um monte de luz que acumulou agora na pandemia para você pagar um monte de água. Quem mais está nessa? Você vai lá na Energisa, uma fila enorme, e ninguém parcela nada. E aí fica te ameaçando. Todo dia a Energisa te liga e fala: oh, se tu não pagar, nós vamos cortar. Quem vive essa aflição sabe que problemas financeiros também são problemas sérios, que tira nosso sono, que até nos adoece. Aqui Deus está falando com o seu povo que nós precisamos aprender a administrar as nossas finanças, que é importante sim ter responsabilidade financeira. Nós não podemos viver numa fé irresponsável que muitos pregam lá fora, que você vive só hoje, gasta tudo que tem hoje e amanhã Deus vai se virar para sustentar você. Alguém me disse: ah, mas Deus disse para você não se preocupar com o dia de amanhã. Deus disse para você não se preocupar, mas disse para você planejar o dia de amanhã. E disse também que até as formigas que tem uma cabecinha desse tamanho sabe guardar para os tempos difíceis. Sabe guardar. Lança fora essa fé morta e irresponsável, na qual você pensa que não pode administrar as suas finanças, nem aprender nada a esse respeito. Mas tenha uma fé cheia de sabedoria. Vai aprender como administrar o seu dinheiro, como ter os seus recursos, como ter o seu celeiro. A Bíblia fala de celeiro, como ter o seu alimento, como ter uma vida digna, pagando as suas contas, se responsabilizando nesta área. Ele vai e ele sabe que poderia precisar de recursos financeiros para resolver problemas. E quando ele chega lá em Israel, ele está muito empolgado. E assim que ele chega, ele dá de cara com o rei de Israel. O rei de Israel, nesta época aqui, era o filho
de Acabe com Jezabel. Diga comigo, misericórdia. É muito azar, né? O negócio está fluindo, está andando tão bem. De repente você vai dar de cara com quem? Com a cria de Acabe com Jezabel. Misericórdia. E quando ele chega lá todo alegre, todo feliz, todo cheio de esperança, o rei lê a carta. E a palavra do Senhor diz que quando o rei de Israel, ele lê a carta, ele rasga as suas vestes. E ele dá um grito: ai, por acaso eu sou Deus? Você conhece esse tipo de gente? Essa pessoa aqui simboliza o tipo de pessoa que desequilibra totalmente diante de um problema. Essa pessoa simboliza gente que quando o problema chega, o seu emocional vira um desespero só. Outra coisa, ele fala: eu sou Deus por acaso? Ele nem procura saber, conhecer, entender, ver se já aconteceu alguma coisa lá em Israel. Sabe? O nosso Deus é o Deus da sabedoria. E a sabedoria é solução de problemas. Então vamos estudar, vamos aprender. Aleluia. Porque através da sabedoria, Deus resolve muitas situações. E ele simboliza também um tipo de gente assim. Ele recebeu o problema na mão dele, ele desesperou, ele não procurou sabedoria e por último, sabe o que ele fez? Ele multiplicou o problema na mente dele. Porque as coisas se multiplicam aqui na nossa mente. O copo d'água vira uma tempestade. Eu vi gente que lá no começo da pandemia se desesperou. Ai, vou passar fome, vou morrer, está vivo até hoje. Está aqui dando glória a Deus. Deus até abriu umas coisinhas aí e você foi até abençoada. Multiplicou o problema. De repente ele começou a falar: não, esse cara está querendo briga, esse cara está querendo guerra. Olha como o problema cresceu na mente dele. Não tinha nada a ver. Quantas vezes o problema cresce na nossa mente totalmente fora da realidade. Deus traz um probleminha assim, o negócio fica desse tamanho. Ele está querendo briga, está querendo guerra, vai destruir o meu país, vai me levar escravo, vai ter morte. O negócio foi crescendo, e quanto mais você se preocupa, mais o seu problema cresce na sua vida. Que nesta tarde o Senhor venha abrir os nossos olhos de fé, para que a gente possa ver o real tamanho dos nossos problemas, que são assim, comparado com o tamanho do nosso Deus, comparado com a fé que Ele colocou em nosso coração. Meu Deus. Vamos fazer de novo exercício mental. Traga o seu problema aí na sua mente agora. Traga ele aí. Agora você vai repetir em voz alta, que a sua mente já fala, mente, costuma mentir pra gente. A sua mente vai ouvir, o diabo vai ouvir, os inimigos vai ouvir. Enche o peito agora de ar, de fé. Nós vamos colocar uma ação agora diante desse problema. Feche os seus olhos. Passa o problema na sua mente aí. Agora diga comigo: você não é nada diante do tamanho do meu Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Repete quantas vezes forem necessário para a paz voltar, para a alegria voltar, para a esperança voltar, aleluia, para a coragem voltar para a sua vida. E ele estava desesperado lá, o problema cresceu, deu uns berros, né, ficou, aí todo mundo fica sabendo que fica, né, irmãos? Todo mundo fica sabendo quando a crente dá bafão, sério, não fica?
Você fica dando bafão lá, ainda mais se você mora em apartamento, meu Deus. E tem gente que não se contenta, vai dar bafão nas mídias sociais, hein? Aí fica mais feio ainda. Então, chegou no ouvido de quem? De Eliseu, homem de Deus. Eliseu manda um recadinho. Você rasgou as suas vestes por causa disso? Esse pampeiro todo? Não é que Eliseu estava desprezando a dor dele, mas era a visão de Eliseu. O homem que diz para Geazi: maior é o que estão conosco do que estar com eles. Gente, eu adoro gente assim. Equilíbrio emocional. Joga o cabelo. Equilíbrio emocional, serenidade. Gente, eu acho chique pessoas diante de problema que tem esse equilíbrio, essa postura, essa fé. Isso mostra um Deus que essa pessoa carrega. Nessa pandemia nós perdemos uma pessoa muito importante na nossa família, que foi o irmão do meu cunhado, Edmilson. E a mulher foi ganhar bebê e ele foi para o pronto-socorro. Ele não chegou a ver a sua filha. Um rapaz valente, trabalhador, forte, corajoso, um homem de Deus. Estava começando a frequentar aqui a IBN do Cristo Rei. Sua esposa, uma mulher de Deus. E aí ele começou aquela luta pela vida. E no dia que o pessoal ligou para o irmão mais velho, deu a notícia. E o irmão mais velho ligou para o Edmilson, meu cunhado. E o Edmilson pegou o telefone, atendeu. O irmão falou, deu a notícia. Ele desligou o telefone com muita serenidade. Serenidade que só Deus pode dar. De fé. De saber que o teu Deus reina. De que Ele está no controle sobre todas as coisas. E com essa serenidade, ele disse: o Josias faleceu. Ele falou com tanta serenidade para minha irmã, que ela falou que sentiu até uma paz naquilo. A certeza de que foi feita a vontade de Deus. Essa postura falta na gente. Queremos converter nossos filhos, queremos converter marido, vizinho, mas diante de um problema, que as pessoas estão nos observando, nós estamos dando barraco, nós estamos desesperando. Ninguém fala, mas todo mundo pensa: ué, mas essa aí não é a crente? E por isso às vezes a gente passa horas e horas e horas orando, porque a Bíblia diz que nós devemos ser como luzeiro. E luzeiro fala de luz, e luz fala de postura. As pessoas acreditam mais naquilo que você é do que naquilo que você fala. E Eliseu simboliza esse tipo de gente que usa os problemas para honrar o nome do Senhor. Eu estou trabalhando, eu chego lá, irmãs. Deus quer motivar você a trabalhar nessa área também, de equilíbrio, de fé, de postura. Porque quando nós chegarmos nesse nível, gente vai te procurar e vai dizer: eu quero ir lá na sua igreja, eu quero servir o seu Deus, eu quero ter essa paz, eu quero ter esse equilíbrio que você tem, eu quero ter essa ideologia, essa fé, essa convicção que você tem. Aleluia. E Eliseu diz: olha, pode mandar ele aqui. Há Deus em Israel. Veja que a postura de Eliseu não é firmada nele, não. Quem somos nós? É firmada no Senhor. Eu quero ser esse tipo de gente. Nessa tarde eu digo como Paulo: não digo a vocês que alcancei esse objetivo,
mas que prossigo buscando como um alvo na minha vida. Como um alvo. Porque sabe, a gente viu nessas nações filhas de grandes pregadores aí renunciando à fé. Eu vou falar para você que eu passei muito tempo cuidando da fé da minha filha, mas não cuidava tanto assim da minha postura. E um dia ela olhou para mim e falou assim: mãe, eu não sei, mas tem algo que não alinha. Aí eu parei e falei: vou cuidar um pouco de mim, da minha vida, para que ela olhe para mim e ela veja o brilho da glória de Cristo, sem eu ter que ficar martelando na cabeça dela que ela precisa ser crente, que ela precisa ir na igreja, que ela precisa ler a Bíblia, que ela precisa orar. Mas ela olhando para a minha postura, ela veja paz, serenidade, coragem, equilíbrio, e queira servir o mesmo Deus que eu sirvo. E Naamã, ele chega e vai, ele se empolga quando o rei falou: não, profeta, tem profeta, vai lá. E ele vai todo empolgado. Veja bem, ele diz: olha, Eliseu fala, Naamã, Eliseu manda Geazi, eu creio, falar para Naamã: olha, você vai lá no rio, e lá você dá uns mergulhos, e lá você vai ser curado. Naamã fica numa tristeza imensa. Sabe por quê? Porque aqui as escrituras está dizendo que o problema não será resolvido do jeito que você quer. O problema vai ser resolvido do jeito de Deus. Repete comigo: o meu problema não vai ser resolvido do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino. Diga: o meu problema vai ser resolvido do jeito de Deus, na hora de Deus, na maneira de Deus. Então, minha filha, dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Tira Deus dessa caixinha que você colocou ele. Deixa ele trabalhar do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com as pessoas que ele quer. Por favor. Tem gente que está com problema até hoje porque não dá liberdade para o Espírito fazer do jeito dele. E tem que ser assim, assado, dessa maneira. E Deus está dizendo: não, quem é Deus nessa história sou eu. Se entrega, se rende, acredita, porque eu vou fazer do meu jeito e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aleluia. Você é corajoso bastante para dizer: Deus, vai ser do seu jeito daqui para frente. Diga: Deus, vai ser do seu jeito, é do seu jeito, Deus, eu me entrego. E para finalizar, tem muita gente que não vê a solução do problema, porque a solução é muito simples. Como a gente gosta de coisa complicada, né? Fala que você tem que acordar às 5 horas da manhã, correr 3 quilômetros para ter saúde. Você fala: é isso mesmo. Agora fala que você só tem que ter uma vida equilibrada. Muito simples, né? Muito simples. Gostamos de complicar as coisas. Deus é muito simples. Jesus é muito simples. A solução pode ser algo tão simples. Às vezes tem muitas soluções de problemas nossos que é apenas uma postura, que é apenas uma forma diferente de olhar as coisas. Muito simples. Que nessa tarde o Espírito Santo venha trazer, abrir a sua mente, trazer visão, para você ver como é simples a solução de muitas coisas. Minha mãe é uma pessoa muito simples, e no meio dessa pandemia ela fala: filha, eu estou no chá, tomando chá. Aí eu falei: acho que coisa tão simples assim, resolver um problema tão...
Aí fui ver. Marlene me passou uma live de uma doutora, e a doutora graduada, isso, aquilo, falando da potência, de como ajuda a homeopatia. Simples. Coisas simples que nós não damos crédito. E ele não deu crédito, porque era muito simples. Mas alguém chegou para ele e disse: puxa, está te pedindo algo tão simples e vai. Sabe, a moral dessa história é que Deus estava querendo mostrar para a gente, a palavra está nos ensinando, que às vezes, se simplesmente a gente descer nas águas do Espírito, problemas serão resolvidos. Ao cheiro das águas, as Escrituras dizem, ao cheiro das águas. Muitas vezes é um propósito que a gente faz, e que a gente desce da água do Espírito, a gente se derrama naquelas águas, a gente vai no profundo, e é tão simples fazer isso. E quando o propósito termina, vem a solução, vem o mover de Deus, vem o agir de Deus. Mas é tão simples que tem gente que não acredita. Mas eu já vi Deus curar câncer de pessoas que desceram nas águas da oração, do propósito, da busca. Eu já vi Deus fazer coisas grandes, abrir trabalho, abrir portas financeiras, de pessoas que acreditaram na simplicidade de descer nas águas do Espírito. Eu vou fazer um propósito, eu vou descer nestas águas, e quando eu levantar de lá, meu Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai mover, vai ter um agir. Aleluias. Há uma multidão de pessoas aqui que já viram soluções de problemas nesse simples ato de mergulhar nas águas do Espírito. Gente que outrora foi tronco seco, galho seco, árvore seca, mas disse: eu vou fazer um propósito, eu vou descer em oração, eu vou falar com o meu Deus, Ele vai me ouvir, Ele vai mover do céu ao meu favor. A única coisa que a palavra está dizendo: acredita na minha simplicidade. Desce, filha, desce. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu queria que o grupo de louvor louvasse. Eu quero orar com você. Eu quero que você dê o seu primeiro mergulho aqui. Eu quero que você dê o seu primeiro mergulho. É propósito. É propósito. É propósito, missionária. É propósito. Eu vou descer, eu vou descer. Eu estou te dando uma solução simples. Eu estou dizendo para você: desce, desce, vai no fundo. Não vai um mergulho só não, vai muitas vezes. Vai muitas vezes. Alguém aqui já teve a alegria de se levantar das águas do Espírito com resposta, com solução, com mover, com novidades? Aleluia. Eu sei que você não pode vir na frente, eu não posso orar com você, tocar em você, mas nesse momento eu quero que você comece a orar. Sabe, nos primeiros mergulhos não vem solução, mas vem refrigério, vem esperança, vem aconchego, vem alívio de alma, vem. Já no primeiro mergulho você vai levantar melhor. Vai. O
peso vai sair, a aflição, a angústia. Ele vai te capacitar a ter esse equilíbrio, serenidade. Pode começar.